A nossa coluna de hoje vai tratar sobre a diferença entre ensinar e educar. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Ultimamente a gente tem ouvido muito falar, Sêmio, sobre doutrinação nas escolas, nas universidades. Para entender o que é doutrinação, a gente precisa saber o que é educar, a gente precisa saber o que é ensinar. Quando a gente tem esses dois conceitos bem explicados, fica um pouquinho mais fácil ensinar, entender o que seria essa doutrinação que dizem que acontece nas escolas. Então, se a gente pegar um dicionário, e eu não vou nem hoje em dia, tantas pessoas conceituam tantas coisas das mais variadas formas, então a gente vai pegar o conceito do dicionário do Velho Aurélio, e no conceito de educação está escrito que a educação ele é um processo, Sêmio, de desenvolvimento da capacidade física, moral e intelectual do ser educado. Nesse mesmo dicionário, diz que ensinar é você transmitir um conhecimento. Então, quando você educa, você faz parte de um processo de desenvolvimento de capacidade. Preste bem atenção às palavras utilizadas. Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual do ser que está sendo educado. E quando você ensina, você transmite ensinamentos. Na educação está a polidez, está a civilidade. E quando você ensina, você transmite um conhecimento, você dá aulas, você treina aquela pessoa para. Então, quando você tem esse entendimento, você vai pensar, e quem vai fazer isso? A educação, por ela ser mais profunda e por ela entrar num processo onde ali vão passar virtudes, valores, princípios, eu acredito que é uma função da família, é uma função do pai, é uma função da mãe. Quando você ensina, eu acredito que está o papel da escola. Porque quando a escola ensina, ela vai transferir o conhecimento científico, ela vai falar em português, gramática, sintaxe, vai falar em matemática, ela vai falar em álgebra, geometria. Isso é o que a escola vai fazer. E vão ser aliados, pais e escolas. A escola vai ensinar e o pai vai educar. Eventualmente, essa escola pode educar, ela não deve, mas ela pode. E, via de regra, o pai vai ensinar alguma coisa, porque quando você convive com alguém, você está sempre ensinando e aprendendo. Então, quando você entende o que é educar, que é um sentido mais amplo, mais profundo, ensinamentos no sentido mais virtuoso vão ser passados para o educando, criança, jovem, e você entende o que é ensinar, você entende o que é o papel dos pais, e você entende quais são os papéis das escolas e universidades, das instituições de ensino de uma forma geral, fica um pouco mais fácil de você entender o que seria doutrinar. E no conceito de doutrinação, seria um ensino realizado, ou seja, um conhecimento transferido, porém, baseado em um conjunto de princípios de um determinado sistema, seja ele religioso, filosófico ou político. Então, quando você doutrina, repetindo, para quem está em casa ouvir direitinho, prestar bastante atenção. Quando você doutrina, você ensina, porém você ensina com bases de um conjunto de princípios que servem a uma ideologia. Pode ser religiosa, pode ser política, pode ser filosófica, às vezes científica, por que não? Então, isso precisa ficar muito claro. Se o processo de educação ele é mais profundo e ele forma o ser total, mental, físico, intelectual, você delegaria, Sêmio, você delegaria a função de educar a sua filha a uma instituição. É isso que eu gostaria que as pessoas pensassem, para que quem está em casa pudesse pensar. Eventualmente, a escola vai fazer isso, porque no processo de ensino, no processo onde você passa as ciências, o português, a matemática, a geografia, que você conta a história, já pensou? Você conta uma história baseada na sua ideologia, no que você acredita. Isso é doutrinar. É na hora que eu passo um ensinamento para você, mas eu passo esse ensinamento carregado do que eu acredito, carregado numa base de princípios que são de um determinado sistema. Isso é doutrinar. Então, a educação é um processo de conhecimento bem mais profundo. O ensino, a gente transmite o conhecimento e quando você doutrina, você ensina, ou seja, você transmite um conhecimento baseado num sistema de crenças de quem está ensinando. Por isso fica
fica muitas vezes a revolta, muitas vezes a chateação de pais, e não é só no nosso país, isso não tem acontecido somente no Brasil, a doutrinação ela tem acontecido por aí afora, basta você pegar qualquer perfil do Instagram que fala sobre a educação e você vai ver isso. Então a reflexão que eu deixo é que nós precisamos como pais, como família, cada vez mais nos envolvermos no ensino, que a escola promove, porque a educação é de nossa responsabilidade, porque esse ensino ele já ultrapassou, ele já passou para ser educação e agora é doutrinação. A gente talvez tenha perdido o time de quando esse ensino passou a ser educação e agora ele se transformou numa doutrinação. E aí fica um pouco mais difícil para nós que somos família, que somos pais, mas não é impossível. O nosso trabalho dificulta também por causa das tecnologias, Sêmia. Hoje em dia eu costumo dizer que chega a ser injusto com as mães, né? De tanto seu filho se tranca lá no quarto e ele tem um mundo na palma da mão, lá no quarto dele, no celular, no smartphone. Então fica um pouco mais difícil. Mas pergunte para o seu filho o que foi que ele viu na escola naquele dia. Ele tem 3 anos, ele tem 4 anos? Pergunte. E se ele é mais velho também? E na universidade também? Pergunte o que ele estudou. Veja se está de acordo com a sua visão religiosa, política, com a sua cosmovisão. Porque fatalmente a cosmovisão de quem está ensinando para o seu filho pode passar para ele, principalmente se essa pessoa que está ensinando tem essa intenção.